Marlene Zanquete, Gilberto Toesca, todos vocês, e a minha amada esposa também, Sofia, ali conferindo conosco, Maria Lúcia Martins, todos vocês, queridos, sejam muito bem-vindos, a boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Bianca Carvalho, eu quero pedir para vocês encarecidamente, vocês que estão nos assistindo aqui nessa live, compartilhe o link dessa live através das suas redes sociais, o WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, faça uma propaganda para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, assim como você está sendo abençoado aqui nessa noite. O Alessandro Sampaio também, a Bianca Carvalho, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tá bom? Se você tiver qualquer pedido de oração, deixe aí nos seus comentários os seus pedidos de oração. Pastor Giovanni vai estar em consagração, orando por você. Hoje, no dia de hoje, né, eu tive o dia inteiro em consagração, orando por muitas e muitas vidas, muitas e muitas pessoas estão assoladas, né, ou com medo, ou angustiadas, ou então estão com algum ente querido, algum familiar ali passando por essa situação difícil do Covid e pediram a nós, né, para cada um de nós, a oração, e nós nos colocamos diante do Senhor, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tenho certeza que Deus agirá poderosamente. Aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É o que nos ensina a palavra de Deus, é o que nos ensina a Bíblia Sagrada em Filipenses 1:6. Aquele que começou em você uma boa obra, Ele há de cumpri-la, ou seja, o seu propósito há de se realizar sobre as nossas vidas até a vinda de Jesus, até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E você, querido, está aguardando ansiosamente a volta de Jesus? Você está aguardando a vinda de Jesus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família? Como tem sido bom nós participarmos desse momento tão especial. Nós vamos ler hoje, nós vamos estudar, nós vamos terminar aquilo que nós estamos fazendo através das nossas células, um estudo completo sobre o livro de Colossenses. E nós, junto com a nossa turma, a nossa célula, né, o nosso grupo familiar, nós estamos em Colossenses capítulo 4, versículo 7. Colossenses 4, 7. Abra a palavra de Deus comigo e vamos meditar na palavra de Deus. Se eu pudesse dar um título hoje, e eu posso, você também, eu daria o seguinte título: Companheirismo e Fidelidade na obra do Senhor. São as saudações finais aqui do apóstolo Paulo aos seus filhos na fé, à igreja local que estava em Colossos. Por isso, epístola paulina, carta de Paulo aos Colossenses, né? Então abra comigo Filipenses 4, 7, nós vamos ler tudo corrido e depois versículo por versículo nós estaremos lendo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Colossenses 4, 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que aqui ocorre. Paulo aqui estava na prisão, provavelmente em Roma, aprisionado em Roma, escrevendo essa linda carta para os irmãos. Aí ele continua no 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E dos laodicenses leiam igualmente perante vós.
também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Tá bom? Então talvez você esteja pensando assim, pastor, mas o que eu posso aprender com a saudação final das Sagradas Escrituras? E você vai ver que é possível aprendermos muito sobre essas duas temáticas muito importantes: companheirismo e fidelidade na obra do Senhor. Companheirismo e fidelidade na obra do Senhor. É necessário, queridos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, de crise sanitária. Muitas e muitas pessoas estão abandonando a fé, se sentem angustiadas, não buscam ajuda, ao mesmo tempo não se abrem com outras pessoas, se afastam da igreja, se afastam das coisas do Senhor. A infidelidade tem perambulado nos dias atuais. Eu creio que essa pandemia nada mais é do que uma provação por parte de Deus diante de toda a humanidade, mas principalmente com nós, crentes cristãos, nós que servimos a Deus, estamos passando pela tribulação. E a palavra tribulação no latim significa tribulum. Tribulum significa a peneira de Deus, a peneira que os romanos usavam para separar trigo da palha. Então Deus está passando o seu povo por essa provação e as demais pessoas da humanidade de maneira geral para provar os nossos corações. Não que Deus não saiba aquilo que está no nosso coração, pelo contrário, Ele sabe de todas as coisas, mas para mostrar para nós, para revelar para cada ser humano o que nós temos lá dentro de nós. Será que vamos perseverar na fé? Será que seremos fiéis a Deus em meio às provações, às lutas, às dificuldades, às tribulações? Como é que está a sua fé, meu irmão? Ela está pujante? Ela está crescendo? Ela está vigorosa? Ou está murcha, mufina, pequenina? A sua fé está se agigantando? Ou você está se acovardando na sua fé? Você está crescendo em fé em fé, de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo? Ou você está murchando, atrofiando, diminuindo, quem sabe até perdendo a sua fé? Então é uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, para que eu e você valorizemos os relacionamentos com os nossos irmãos. Mais do que nunca estamos aprendendo isso em tempos de pandemia, o quão é importante estarmos em comunhão com os irmãos, o quão é importante usarmos todos os meios para nos edificarmos, para crescermos juntos nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na koinonia, que é estar junto com os irmãos. Como nós temos sentido falta. Muitos irmãos, faltando os cultos, muitos irmãos desaparecendo do meio. Não, irmãos, é tempo de perseverança, é tempo de uma fé corajosa. Não podemos viver atemorizados, acovardados, atrofiados, uma fé que venha minguar. Não, pelo contrário, precisamos crescer em fidelidade, em companheirismo com Deus e com os nossos irmãos. E aqui nós vemos o coração do apóstolo Paulo. Quando ele começa aqui no 4:7, Colossenses 4:7, ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ou seja, havia um irmão da cidade de Colossos que estava lá com o apóstolo Paulo e ia trazer os relatos do que estava acontecendo com a vida do apóstolo Paulo e qual era a situação dele ali. A história nos ensina que Paulo ficou por pelo menos 2 anos aprisionado numa espécie de prisão domiciliar, amarrado junto a soldados da guarda pretoriana, e Paulo não perdia tempo, evangelizou dezenas de soldados e dizem a história que um certo momento, boa parte da guarda pretoriana, que era a elite da guarda romana, na cidade de Roma, já havia se convertido graças ao ministério do apóstolo Paulo. Então, ele está falando aqui, Tíquico é o meu irmão amado. Será que nós temos amado os nossos irmãos, assim como Paulo amou Tíquico? Tíquico também era um fiel ministro do evangelho, um conservo do Senhor. E nós temos servido ao Senhor com a nossa vida, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, servido os nossos irmãos, de alguma maneira ajudado as pessoas que estão sofrendo agora, através da nossa generosidade, através da nossa palavra de apoio, através da nossa oração. Será que temos servido ao Senhor, assim como Tíquico fez, disposto a dar a sua vida para levar essas informações
a igreja que estava na cidade de Colosso. Então nós vemos aqui fidelidade, nós vemos aqui prontidão para servir na vida de Tíquico, e vemos aqui o carinho do apóstolo Paulo com seu filho na fé, com esse irmão precioso Tíquico, que estava levando as informações sobre a vida de Paulo, seu ministério, aquilo que Paulo estava fazendo, e levando também essa carta aos irmãos que estavam em Colossos. E graças a essa carta, nós temos essa obra linda dentro da Bíblia Sagrada, chamada Epístola Paulina aos Colossenses. No versículo 8, Paulo continua dizendo: eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Nós vemos aqui que os irmãos em Colossos estavam preocupados com o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui uma sensibilidade, uma igreja sensível às necessidades do apóstolo, uma igreja sensível àquilo que estava acontecendo com relação ao evangelho, à causa de Jesus. Então Paulo manda Tíquico para que trouxesse maiores informações do apóstolo Paulo, para que fosse um consolo ao coração dos irmãos. Olha que coisa tremenda, gente. Uma palavra de consolo deve sair da nossa boca, informações abençoadas, não informações negativas, não informações de fofoca, falando mal dos outros, falando coisas negativas, de destruição, julgando equivocadamente as pessoas. Não, Deus nos chamou para trazer informações abençoadas, para nossa boca ser uma boca de bênção e não de maldição, uma boca que traz informações abençoadas, que vai edificar o coração das pessoas e não abalar o coração das pessoas ou destruir a fé dos demais. Pelo contrário, o que tem saído da tua boca, querido, palavras de bênção ou só murmuração? Palavras positivas ou só palavras negativas? Acerca da vida, acerca das pessoas, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, sobre os irmãos. No versículo 9, Paulo continua dizendo: em sua companhia vos envio Onésimo, ou seja, junto com Tíquico, um outro irmão, foi junto levar essa carta aos irmãos que estavam em Colosso. E aí Paulo começa a relatar quem é Onésimo, né? Só para a gente saber um pouquinho mais. Onésimo significa proveitoso ou útil. Olha só, será que nós temos sido onésimos na vida de outras pessoas, proveitosos, úteis nas mãos de Deus? Era um escravo cristão cujo dono era Filemon, né? Então nós vemos aqui Onésimo, que é mencionado também na carta de Paulo a Filemon, né? Então ele vos envia, junto com Tíquico, Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Então estava enviando de volta esse irmão precioso chamado Onésimo. Eles, né, Tíquico e Onésimo, vos farão saber tudo o que aqui ocorre. De novo trazendo essa informação abençoada daquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. No versículo 10, Paulo continua dizendo: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Por que Paulo está pedindo que a igreja de Colosso acolhesse esses irmãos? Era muito comum os missionários, os obreiros, os pastores, os apóstolos, quando iam numa determinada cidade, naquela época eles não gastavam, eles não tinham tantos recursos para um hotel, para uma pensão, não. Eles ficavam nas casas dos irmãos. Nós vemos aqui o princípio, além do amor aos irmãos, além de trazermos palavras de consolo e informações positivas, nós vemos aqui também o princípio da hospitalidade, de recebermos os irmãos nas nossas casas. Será que você é alguém hospitaleiro, querido? Será que você é alguém generoso? Que aquilo que você tem, você compartilha com outras pessoas? Você abre a sua casa para que seja uma casa de salvação? Você abre a sua casa para uma célula, por exemplo? Você abre a sua casa para que o evangelho seja pregado naquele lugar? Você abre a sua casa para que as pessoas conheçam a sua família, a sua vida cristã genuína, autêntica, dentro do seio do seu lar? Nós vemos aqui que Marcos estava preso também com o apóstolo Paulo. Alguém que estava pagando o preço pelo evangelho, pelo amor dessa causa de Jesus. Ele era primo de Barnabé, esse Marcos. Provavelmente aqui João Marcos, né? Primo de Barnabé. E Barnabé, a gente sabe, foi o mentor do apóstolo Paulo. Foi ele que saiu de Antioquia, foi até a cidade de Tarso,
13 anos depois da conversão de Paulo, e trouxe Paulo para Antioquia, e a partir de então, da influência de Barnabé, como mentor da vida de Paulo, os dois saíram em viagens missionárias, e nós sabemos o que Deus fez, coisas tremendas, preciosas e maravilhosas através do ministério do apóstolo Paulo. E aí ele continua no 11 dizendo, e Jesus conhecido por justo. Aqui não é Jesus de Nazaré, é um irmão chamado Jesus, cujo apelido era o Justo, tá? Não é Jesus de Nazaré. Jesus era um nome muito comum naquela época, e existiam pelo menos 4 Jesus na Bíblia Sagrada, né? Então, Jesus, o Justo aqui, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, é o que fala o apóstolo Paulo. Então, provavelmente eles eram de origem judaica, que se converteram ao cristianismo e que juntamente com Paulo estavam cooperando em prol do evangelho, na pregação, no cuidado das igrejas, na pregação do evangelho por todas as igrejas que Paulo havia fundado, e os demais irmãos, segunda e terceira geração de Paulo, também estavam estabelecendo no mundo conhecido daquela época. Paulo termina dizendo assim, versículo 11, eles têm sido o meu lenitivo. Olha que coisa tremenda, e a palavra lenitivo significa conforto, consolo, alívio e consolação. Ou seja, esses dois irmãos, Marcos e Jesus, conhecido como Justo, tinham sido na vida de Paulo um conforto. Será que nós temos sido um conforto na vida de outras pessoas? Será que nós temos sido um consolo na vida de outras pessoas? Será que nós temos sido um peso para os outros ou temos trazido alívio ao coração alheio, aquelas pessoas que estão no nosso redor? Como é que a nossa família nos enxerga? A nossa família nos enxerga como um alívio, como um conforto, como um consolo, como uma consolação de Deus ali no nosso lar, na nossa casa, na nossa família? Ou nos veem como alguém que só atrapalha, só traz um peso, só estorva, só dá mau testemunho, só arruma encrenca? Irmão, Deus te chamou para ser como Jesus o Justo e como Marcos, primo de Barnabé, que era um consolo, um lenitivo ao apóstolo Paulo. Deus nos chamou para consolar uns aos outros. Deus nos chamou para promover alívio àqueles que estão aflitos. Deus nos chamou para sermos a consolação de Deus na vida de outras pessoas, é o que nós aprendemos aqui. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Olha só que tremendo, Epáfras era um servo de Jesus que estava ali no meio, né? E Paulo está mandando uma saudação a esse querido irmão, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então nós vemos aqui o poder da intercessão, o poder da oração. Epáfras era um dos líderes na cidade de Colossos. Nós vemos aqui o poder da oração de um líder espiritual, que recebendo essa influência maravilhosa do apóstolo Paulo, e nós temos nas suas epístolas vários momentos de oração do apóstolo Paulo, que foram transcritas para nós e ficaram como legado para a nossa vida, de como nós devemos orar pelos irmãos, de como nós devemos interceder em favor de outras pessoas. E Paulo menciona Epáfras, que estava orando continuamente por cada irmão na cidade de Colosso. Para quê? Qual era a finalidade e o propósito da oração e da intercessão de Epáfras e também aqui do apóstolo Paulo? Para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Nós estamos passando por uma tribulação, esse Covid, essa crise sanitária, crise de saúde mundial. E você, querido, como é que você tem ficado diante dessa tribulação, dessa provação, dessa dificuldade, desse teste de fé? Você tem se conservado perfeito e plenamente convicto diante de Deus? Você tem buscado saber a vontade de Deus para a sua vida em meio a toda essa complexidade, em meio a todo esse caos social, a tudo isso que nós, essa convulsão social, econômica que estamos vivendo? Irmãos, aquilo que nós estamos vivendo agora não se compara em nada com aquilo que aqueles irmãos viviam naquela época. Perseguições terríveis, famílias sendo jogadas para serem mortas, né?
diante de leões, penduradas no madeiro, queimados vivos em praça pública, mulheres sendo violadas, situações crônicas terríveis de perseguições, de morte, de martírio viviam aqueles irmãos. E hoje qualquer coisinha, os crentes hoje, qualquer coisinha já abandona a fé, já fraqueja, qualquer coisinha já murcha na fé. Não, irmão, nós não podemos ser assim. Temos que ser conservados, perfeitos e plenamente convictos da vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus nós sabemos, Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida, meu irmão. Deixa eu profetizar sobre você, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida. Deus não pensa o mal, Deus não deseja o mal para você. Pelo contrário, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são bons para a tua vida. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos e os sonhos de Deus. Se você estiver em Cristo, se você estiver com a fé bíblica e obediência à palavra de Deus, você vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. A vida abundante que Deus tem para nós, a vida vivida no máximo do seu potencial. Paulo continua no versículo 13: dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Laodiceia e Hierápolis eram duas cidades, onde também tinham comunidades ali cristãs. Então ele está falando de Epáfras como um intercessor, alguém que orava em favor não só dos irmãos em Colossos, por isso Colossenses aqui, mas também os irmãos que estavam na cidade de Laodiceia e também na cidade de Hierápolis. Eram cidades ali próximas que tinham comunidades pujantes, comunidades cheias do Espírito Santo, e Deus estava fazendo um grande mover, um grande avivamento através da oração, da intercessão, através da dedicação desses homens de Deus, debaixo dos cuidados e do ministério, tanto de Barnabé quanto do apóstolo Paulo. Versículo 14 diz: saúda-vos Lucas, o médico amado. O mesmo Lucas que escreveu o livro de Atos. Aqui o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que revela Jesus como o homem perfeito. Foi escrito aos gregos. O Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus, por isso revela o Messias prometido a Israel. O Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos, revela Jesus, o servo fiel. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e revela Jesus, o homem perfeito, porque os gregos, eles eram antropocentristas, colocavam o homem no centro de todas as coisas, dizendo que o homem era a medida de todas as coisas. Dali vieram os grandes filósofos clássicos gregos, e sempre o homem estava no centro. E então o evangelista Lucas, mencionado aqui em Colossenses, relata e traz no Evangelho de Lucas Jesus como o homem perfeito. O Deus homem que habitou entre nós, viveu nessa terra, exerceu um ministério extraordinário, bendito, maravilhoso, milagroso, e morreu a nossa morte para que nele tenhamos a sua vida na cruz do Calvário. Ressuscitou dentre os mortos, nos dando uma nova vida, o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo, e ascendeu aos céus e agora está à direita de Deus Pai. Então uma saudação aqui a Lucas, o médico amado, e também Demas. Logo em seguida nós vemos em outro trecho Paulo mencionando que infelizmente Demas abandona a fé. Demas amou o presente século, amou o mundo, se envolveu com as coisas mundanas, e assim como muitos crentes se desviam da fé por se deixarem levar pelas coisas desse mundo, acabam se envolvendo com as coisas erradas e acabam se tornando mundanos, abandonando a fé, apostatando da fé e vivendo vidas malditas, infelizmente, desviados da fé em Cristo Jesus. E no 15 diz: saudai os irmãos de Laodiceia, a mesma cidade, e Ninfa, uma outra cidade, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa era o nome de uma mulher e Laodiceia era o nome da cidade. Ninfa era uma irmã que provavelmente estava lá em Laodiceia, irmã, membro lá da comunidade de Laodiceia, que adorava hospedar os irmãos na casa. E a igreja, querido, naquela época era nas casas, era uma igreja como hoje são as igrejas celulares. Por isso o nosso trabalho é nas casas, é nas células. É claro que agora com essa pandemia tudo virou de cabeça para o alto,
Mas o nosso trabalho é através das células, é nas casas, assim como era a igreja primitiva. A igreja atual tem que trabalhar nas casas. Os templos podem ser fechados a qualquer momento. Esse Covid provou isso. Igrejas sendo fechadas. Mas o evangelho através das casas continua pujante. Assim como Ninfa recebia os irmãos na sua casa, no final do versículo 15 aqui. 16. E uma vez lida essa epístola, essa carta pastoral que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Colossenses, providenciai por vós que seja lida na igreja de Laodicenses e dos Laodiceus, de Laodiceia leia também perante vós. Ou seja, primeiro essa carta foi levada para Laodiceia e logo em seguida foi entregue aos irmãos da cidade de Colossos. Também dizei a Arquipo, um outro irmão, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Aqui provavelmente Paulo estava cheio do Espírito Santo. Deus revelou algo ao coração de Paulo de forma profética, debaixo de uma unção profética. E Paulo libera uma palavra profética para esse irmão em Cristo que estava na cidade de Laodiceia, chamado Arquipo. Arquipo, tá? Arquipo significa mestre do cavalo no original. Vem da palavra arquipos, no grego, né? Um certo mestre cristão que estava tanto servindo, às vezes, na cidade de Laodiceia, mas que habitava na cidade de Colossos, segundo os historiadores da Bíblia Sagrada. Tá? Então, Paulo está dizendo, olha, Arquipo, não abandone a fé, continue firme no seu propósito, continue firme no ministério que recebesse do Senhor, para cumprires até o final. Tem muita gente, querido, que na vida cristã começa muito bem na fé, começa crescendo em Deus, começa sendo usado por Deus, mas num determinado momento vai afrouxando, vai se envolvendo com as coisas do mundo, ou então vai atrofiando na fé, murchando na fé e abandonando o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito. Nós não podemos ser assim. Por isso Paulo alerta o irmão Arquipo, que estava na cidade de Colossos, que servia também em Laodiceia, para que ele cumpra no Senhor o ministério a ele confiado. Aí uma perguntinha para você, querido. Você tem sido fiel ao Senhor na vocação que Deus tem te dado, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, seja na sua vida estudantil? Você tem sido fiel ao chamado de Deus para a sua vida? A Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem fielmente ao chamamento de Deus e que cumprem fielmente o chamado ministério que Deus entregou à vida deles. No final da sua vida, você vai ser cobrado. O que você fez com a sua vida? O que você fez com relação ao chamado de Deus na sua vida? O que você tem feito com relação àquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? E no 18 aqui, Paulo continua dizendo, a saudação é de próprio punho, ou seja, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, com as suas próprias mãos, escreveu e foi entregue por esses dois irmãos que nós falamos, Tíquico, lá no começo, e também Tíquico e o seguinte irmão que nós mencionamos, Onésimo, foram os dois irmãos que levaram essa carta escrita de próprio punho do apóstolo Paulo para os irmãos que estavam tanto em Laodiceia, que é mencionada aqui, como também a cidade de Colossos. Então, Paulo termina dizendo, lembrai-vos das minhas algemas. Em outras palavras, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam que eu sou prisioneiro de Cristo. Não se esqueçam de orar por mim para que eu seja liberto dessas algemas, ou então que Deus cumpra o seu propósito na minha vida. Mas nós vemos aqui Paulo fiel ao Senhor, fiel até o fim, mesmo diante da morte. E os historiadores dizem que Paulo provavelmente foi martirizado no ano 67, através da perseguição terrível que o imperador Nero fez aos cristãos. Paulo, que estava preso na cidade de Roma, relatado aqui nessa carta linda, a carta aos Colossenses, foi decapitado, provavelmente é o que diz a tradição cristã, os historiadores e os pais da igreja mencionaram a morte do apóstolo Paulo através de uma decapitação por martírio pelas mãos do imperador Nero. E ele diz, lembrai-vos das minhas algemas, lembre-se de que eu sou prisioneiro de Cristo, lembre-se que eu estou aqui sofrendo, orem por mim. Irmãos, vamos orar por aqueles que estão sofrendo, vamos orar por aqueles que estão em grilhões, vamos orar por aqueles que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho.
É claro que no nosso contexto brasileiro nós não vemos muito isso, a não ser uma ou outra coisa, né? Perseguição, chacota, uma coisa ou outra, mas tem muitos cristãos na Coreia do Norte, na China, nos países árabes, nos países aí da janela 1040 que são perseguidos, que são hostilizados, muitos deles são martirizados, são jogados na cárcere, estão sofrendo. Existe uma igreja perseguida. Então, irmãos, vamos orar por eles. Lembrai-vos das minhas algemas, diz o apóstolo Paulo. Seja sensível à dor do outro, seja sensível ao sofrimento alheio. Se levante como intercessor. Chega de apenas orar pelas suas necessidades. Ore em favor de outras pessoas. É o que eu tenho aprendido através da minha vida pastoral, minha vida com Deus. Quanto mais nós oramos em favor de outras pessoas, queridos, mais Deus vem e cuida das nossas coisas. Quanto mais você orar em favor de outras pessoas, intercedendo pelos outros, pelo sofrimento dos outros, pela dor, pela angústia, pelos problemas dos outros, Deus vem e coloca a mão nas suas coisas e manifesta o seu poder, a sua glória, a sua graça, em nome de Jesus. E ele termina de maneira esplendorosa. Estamos terminando aqui. Ao longo de 3 meses viemos estudando juntos o livro de Colossenses. Paulo termina dizendo: a graça seja convosco. E eu quero terminar com essa palavra para você, querido, que a graça de Deus, que excede todo entendimento, que o amor de Deus derramado nos nossos corações, que a paz de Cristo, que habita nos nossos corações, venha sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o relacionamento com os teus filhos, sobre a igreja do Senhor. Venha a paz, venha a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha a esperança no nosso coração. A graça salvadora de Deus alcance muitas e muitas vidas através do puro e simples evangelho de Jesus de Nazaré. Vocês viram aqui, eu estou em cima do texto bíblico, versículo por versículo, ensinando esses princípios valiosos. Nós aprendemos sobre a sensibilidade em favor de outros, nós aprendemos sobre a oração e intercessão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão presos, por aqueles que estão aprisionados por Satanás. Nós aprendemos sobre a arte da hospitalidade e da generosidade. Nós aprendemos sobre a importância do companheirismo, da fraternidade, da relação uns aos outros, da comunhão com os irmãos. E nós aprendemos aqui sobre a fidelidade ao Evangelho de Jesus, a causa de Jesus, a obra de Deus. Seja fiel à obra de Deus, seja fiel à causa de Deus, seja fiel ao Evangelho de Jesus. E eu quero aqui também te dar uma oportunidade, querido. Se você quiser semear na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, você pode fazer isso através da sua semeadura, movido pelo Espírito Santo. Entre no site pastorgiovanni.com. Lá tem nossa chave Pix, tem as nossas contas bancárias, tem também um link para quem quiser fazer isso através de cartão de crédito ou débito. Tem ali tudo para que você possa ser um semeador na nossa vida, do nosso ministério, de pregação do Evangelho, de cuidado com as famílias, de discipulado pessoal. Se você quiser caminhar conosco, entre no site pastorgiovanni.com. Lá nós temos cursos online, artigos escritos, áudios, vídeos, muito material para abençoar a sua vida e o seu coração. E também você pode deixar a sua semeadura em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Um beijão do pastor Giovanni. Feche os seus olhos, coloque, não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, dá um joinha aí também. E também, meu amado, deixe na descrição desse vídeo os seus pedidos de oração, as suas necessidades, da onde você está assistindo esse vídeo, para que nós possamos te conhecer, nos comunicarmos com você e ao mesmo tempo, em nome de Jesus, orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e pelas suas necessidades. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, terminando essa live, essa célula, esse grupo familiar, e ao mesmo tempo, ó Deus, através da internet, nós temos o potencial de atingir tantas e tantas pessoas, através dessa temática tão importante que nós aprendemos de Colossenses 4, do versículo 7 ao versículo 18. Nós aprendemos hoje sobre o companheirismo e a fidelidade na obra do Senhor. O Senhor nos ajuda a sermos companheiros uns dos outros, a sermos amigos leais, irmãos de fé. Ó Deus, irmãos sensíveis às necessidades dos outros, a sermos uma comunidade de fé, uma comunidade do amor, uma comunidade acolhedora, uma comunidade que se preocupa, uma comunidade que ora uns pelos outros, que prega o evangelho puro e simples,
de Jesus de Nazaré, uma comunidade, ó Deus, cheia do Espírito Santo, uma comunidade de aceitação, uma comunidade de amor incondicional. Pai, ajuda-nos, dá-nos esse coração hospitaleiro, esse coração generoso, esse coração que te ama de verdade, esse coração preocupado com os demais, esse coração sensível às necessidades alheias. Pai, cura os enfermos, manifesta o teu poder, a tua glória, cura aqueles que estão no leito da UTI, cura aqueles que estão nas enfermarias dos hospitais, cura aqueles que estão enfermos de maneira geral. Envia um anjo tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, manifestando a tua graça, a tua glória. Opera milagres financeiros, prosperidade, bênção na família, cura dos lares, restauração de relacionamento, pais e filhos, marido e mulher. Ó Deus, situações crônicas diversas, que o Senhor seja a resposta, que o teu poder seja liberado, que a tua resposta venha, que os teus anjos estejam trabalhando a favor dos herdeiros da salvação. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa os teus filhos, manifestando a tua graça, a tua glória, a tua unção e o teu poder. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, diz o apóstolo João, e nós cremos nisso. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Envia o teu Filho em cada casa, em cada rincão, em cada lugar, em cada família, em cada coração. Eu te peço isso de todo o coração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado através dessa palavra, e que essa palavra se propague por muitos e muitos lugares para a honra e glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe. Israel Rodrigues dos Santos, Regiane Patucci Grilo, Rivelino Martins, Renata Andrade, Roberta Faria, todos vocês, Aguinalda Maceda, Neucia, Márcia Ramires, Rivelino, Rafael Caprioli, Rodrigo Estrucho, Elias, a Juliana e os demais irmãos, né? A Ana Wenzel, nome difícil, né? Alemão aqui, Rogério Penágio, todos vocês, amados, sejam agraciados, sejam abençoados. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre as vossas vidas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não se esqueça de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com. Um abraço, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém, um amém. Beijo do pastor Giovanni, louvado seja o nome do Senhor.